Queria convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 12, os versículos 23 ao 28. João 12, 23 ao 28. Hoje nós vamos falar sobre o privilégio de servir a Deus. Amém? Quantos servos de Deus tem aqui? Você pode dizer de coração que a maior alegria sua é saber que você é um servo de Deus? Pois hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero desafiar você a servir a Deus com inteireza de coração. João 12, 23 ao 28, Jesus diz assim, o texto diz assim: Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Amém? Esse texto nos traz um desafio de servirmos a Deus. E é impressionante a quantidade de vezes que a Bíblia nos fala sobre servir a Deus. Essa palavra, você vai ver, tem muitos textos, e eu tive que tirar um monte de outros textos que eu teria que colocar na mensagem, porque senão eu ficaria só lendo a Bíblia aqui para vocês. Porque mesmo só no Novo Testamento, há uma infinidade de textos que mostram que o objetivo da nossa vida é servir a Deus. Mas é isso que as pessoas pensam hoje em dia? As pessoas estão conscientes de que o propósito da sua vida é servir a Deus? E eu não estou falando só do mundo lá fora, porque o mundo, obviamente, jaz no maligno e não tem essa compreensão. Mas será que a própria igreja hoje não é muitas vezes contaminada por esse pensamento do mundo? E a gente vem buscar a Deus, na verdade, somente para buscarmos que sejamos servidos de alguma maneira, para buscar que as nossas necessidades sejam supridas, e deixamos de entender que a nossa vida tem um propósito, que é servir a Deus? Eu tenho uma frase que eu li certa vez, e se você entender essa frase, não precisa mais nem eu pregar. Ela diz tudo. É o seguinte: servo serve. Se o servo não serve, não serve. Servo serve. Não é isso que o servo faz? E se o servo não faz? Não serve? Não serve. O propósito da nossa vida é servir. Se nós não cumprirmos o propósito da nossa vida, o que estamos fazendo aqui? Qual é a utilidade de um servo que não serve, gente? Nós somos chamados para servir a Deus. Não tem outra coisa. É esse o propósito da nossa vida. Amém? Tem uma historinha que eu contei certa vez quando eu preguei. Quero contar novamente a vocês porque ilustra essa mensagem de hoje. Alguém se lembra da historinha da teologia do cão e do gato? Não? Ninguém? Então posso contar 10 vezes que vocês esquecem. Teologia do cão e do gato é o seguinte: quem é que gosta de animal aqui? Tem animalzinho de estimação? Então, o cão pensou assim: bom, meu dono, ele é tão bom para mim, ele cuida de mim, me ama, me alimenta, eu acho que ele é Deus. E o gato pensou assim: meu dono é tão bom para mim, cuida de mim, me alimenta, acho que eu sou Deus. Tem muito crente assim, pensando igualzinho o gato. Acho que eu sou o centro do universo, Deus tem que me servir. Nós estamos aqui nesse mundo para servir a Deus, amém? Deus nos abençoa e é bom que a gente seja dependente de Deus. Deus é nosso Pai, amém? Você precisa de alguma coisa? Peça para Deus, não tenha vergonha de pedir a Deus. Não tenha vergonha de exercer a sua fé na provisão de Deus. Deus é bom, mas você tem que ter a consciência clara de que você é servo de Deus, de que você está neste mundo com o propósito de servir a Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o mandamento de servir. Em primeiro lugar, servir é um mandamento. Veja que o versículo 26, Jesus disse assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir,
o Pai o honrará. Jesus disse que nós somos servos. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Se você é meu servo, siga-me. Onde eu estiver, você tem que estar. A vontade de Deus é que você sirva a Deus de coração. Jesus disse, se alguém me servir, o Pai o honrará. Marcos 10:45 diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O maior exemplo de serviço foi Jesus quem deu, amém? Existe maneira mais gloriosa de servir do que dar a própria vida? Ele não deu uma ajuda momentânea, ele não fez algo provisório, não fez algo de qualquer jeito, ele deu a sua vida. E lembre-se, é a vida do autor da vida. Não foi uma vida qualquer, foi a vida do autor da vida, que foi entregue por nós. Então Jesus foi o primeiro a servir, nos deu exemplo para que nós sigamos os seus passos. Eu quero ler para você um texto muito conhecido, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, lá em João capítulo 13, versículo 12 em diante. Diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O que me chama a atenção nesse texto, sabe o que é? Em primeiro lugar, Jesus quebrou um paradigma ali, ele deixou os discípulos confusos, porque quem era nobre, quem tinha autoridade, era servido pelos outros. Lavar os pés de alguém era o que o servo fazia para o seu senhor. E Jesus, sendo o Senhor, e ele fez questão de dizer, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou mesmo. Ele se dobrou para lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram confusos, não entenderam o que estava acontecendo. Jesus estava dando a eles uma lição. Jesus sabia como era difícil a gente pensar como o cão, a gente pensa igual o gato. A gente pensa em ser servido, não pensa em servir. E para dar essa lição a eles, Jesus se dedicou muito. Ele se esforçou para que eles entendessem, porque ele sabe que a gente é cabeça dura nesse negócio. Então veja o que ele fez. Primeiro ele ensinou. Mas quando você ensina, quem é professor aqui sabe, nem sempre as pessoas aprendem. É ou não é? Você só ouviu, às vezes você não aprende. Então ele foi para um segundo passo. Ele exemplificou. Ele deu o exemplo. Agora já é algo mais concreto. E ele ensinou aquilo. Foi como a gente diz hoje em dia, entendeu o que é que eu desenhe? Jesus desenhou. Ele fez ali, ele colocou a água ali, se dobrou, lavou os pés dos discípulos, ele estava ensinando algo para que eles entendessem, olha, o que eu quero não é só que você lave o pé, eu quero que você sirva o outro. Então ele foi para um terceiro passo, porque ele queria mesmo que a gente entendesse, que a gente tem que servir. Não satisfeito com isso, ele ainda foi, e depois de ensinar, agora ele explicou. Foi o texto que eu li, ele explicando para os discípulos o que ele fez. Ele disse, vocês entenderam o que eu fiz? Deixa eu explicar para vocês. E aí ele mostrou que nós deveríamos então servir. E não contente com o quarto método de ensino, ele foi para um quinto. E ele terminou a palavra dando um puxão de orelha e dizendo assim, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ele disse assim, fiz tudo isso, deu para entender? Entendeu? Não é suficiente. Se você não praticar, se você não colocar em prática o que eu estou ensinando, ainda não estou bem, não estou satisfeito. Dá para perceber claro no texto como houve um grande empenho de Jesus em deixar claro, para que ninguém pudesse escapar, para que ninguém pudesse fugir e dizer, não, eu não entendi o que ele estava falando. Entendeu sim, porque ele ensinou, exemplificou, ensinou aquilo tudo, explicou o que tinha feito e ainda deu uma bronca final, dizendo assim, ó, só entender não basta, eu quero que vocês pratiquem mesmo, amém? Significa o seguinte, é para servir a Deus, amém? Pode aplaudir ao Senhor.
É tão difícil para a gente entender esse mandamento de servir, que certa vez os discípulos de Jesus estavam brigando entre eles, discutindo para ver quem era o maior. A mentalidade natural do homem é o seguinte: eu primeiro, desde criança assim, não é? Você já viu brincadeira de criança? Primeira coisa que a criança aprende a falar é eu primeiro. Ah, vamos fazer não sei o quê, eu primeiro. Ah, por que eu primeiro? Por que você é melhor do que os outros? Ah, eu primeiro. Vamos brincar de tal coisa, eu primeiro. É sempre eu primeiro. E os discípulos, o texto está lá em Lucas 22, de 24 a 26, pode colocar o texto aí. Os discípulos estavam confabulando, discutindo entre eles, qual de nós será o maior? Veja que discussão idiota, gente. Você já imaginou? A gente lendo o texto, a gente fala que coisa ridícula. Em vez de se preocupar em servir a Deus, fazer a vontade, você está ali com Jesus e está preocupado em ver quem é o mais bacana ali. O que é que Jesus disse para eles? Olha lá, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Eu vou perguntar para você: Jesus sabia escolher discípulo? Vocês acham que Jesus sabia o que estava fazendo quando escolheu os discípulos? Ele não faz coisa errada, né? Ele tinha sabedoria para escolher os discípulos. E mesmo com toda a sabedoria dele, os discípulos estavam lá, brigando, discutindo entre si, porque em vez de servir, estavam focados em crescer, em aparecer perante os outros. O que isso mostra para a gente? Que é difícil para a gente entender o que é servir. É tão gostoso dizer eu sou servo de Deus, mas será que nós aqui todos compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida como servos de Deus? Será que eu no dia a dia estou servindo a Deus de fato? É um mandamento, gente. Jesus mandou, ensinou, repetiu, ensinou de várias maneiras, porque Ele quer que você entenda que você é um servo de Deus. Agora, em segundo lugar, quero falar com você sobre a necessidade de servir. Em primeiro lugar, vimos que é um mandamento, é o que Jesus quer para a sua vida, amém? Mas é uma necessidade. Por que é tão importante que você entenda que você nasceu para servir? Que o propósito da sua vida é servir? Por que você acha que é tão importante você servir? Vou dizer para você, em primeiro lugar, sabe por quê? Porque tem muita gente necessitada. Há uma multidão de pessoas necessitadas no mundo. A necessidade é muito grande. Nós gostamos de olhar só para as coisas boas, evitamos ver os problemas, mas o mundo lá fora está desesperado, está perdido. As pessoas estão afundando em problemas emocionais, em drogas, em vícios, em caminhos que não agradam a Deus, se autodestruindo, ferindo uns aos outros, sem propósito de vida. As pessoas precisam desesperadamente daquilo que você tem. Então você tem que servir, porque há uma necessidade muito grande. Há muita gente hoje carente da graça de Deus. E mesmo dentro da igreja, precisamos servir uns aos outros, porque assim nós estamos suprindo as necessidades uns dos outros, gente. Esse mundo atual é um mundo de carência, um mundo de deficiência, um mundo de falta de recursos. As pessoas estão perdidas e precisando do amor de Deus. Então, o motivo pelo qual nós precisamos servir é que há uma necessidade muito grande. O texto diz, João 12, o texto inicial nosso, versículo 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus está usando uma ilustração, dizendo que a semente, quando ela morre, ela gera um fruto, gera uma árvore e um fruto. Se Jesus não morresse por nós, o que teria sido de nós? Onde estaríamos nós? Que caminho haveria se Jesus não morresse por nós? Então ele está dizendo assim, quando você entrega a sua vida também, quando você deixa de viver só para receber, e você começa a servir, você está abençoando muita gente. Você vai produzir frutos. Aquilo que Deus faz na sua vida vai ser multiplicado. Aquele grãozinho se torna muitos, se multiplica.
O que Deus quer fazer na nossa vida é abençoar a nossa vida, para que aquilo que Ele faz em nós seja multiplicado e abençoe muita gente, supra a necessidade de muita gente. Amém? Se o grão de trigo não morrer, fica só. Se você não morrer para si mesmo e não servir a Deus, o que você recebeu vai ficar só em você. Mas se você servir a Deus, isso vai ser multiplicado. No versículo 27, Jesus disse assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Não, mas precisamente para este propósito vim para essa hora. Ele está dizendo assim, é um momento angustioso, entregar a vida, mesmo para Jesus, aquilo ali era um momento de angústia, ele diz. Morrer pelos nossos pecados, à medida que foi se aproximando, Jesus disse assim, é um momento angustioso, mas eu vou pedir para o Pai me livrar disso? Não, porque eu vim para isso. O meu propósito é servir dando a vida. Então, eu vou fazer outra coisa? Não. O servo serve, e Jesus serviu, amém? Só que o que ele fez foi multiplicado na sua vida. E agora precisa ser multiplicado para abençoar outras vidas. A necessidade é muito grande. Há muita gente precisando desesperadamente daquilo que você tem. Sabe, nós estamos insatisfeitos com o momento da nossa nação, mas a resposta está em você. Nós temos a graça de Deus para dar ao mundo o que eles não têm. Nós temos o poder de Deus, a unção do Espírito nas nossas vidas. Nós temos o que está faltando no mundo. E se nós fizermos a nossa parte, se nós permitirmos que Deus abençoe, use as nossas vidas, aquilo que Deus vai fazer em nós vai ser multiplicado e abençoar muitas vidas. Paulo disse a Tito: agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornarem infrutíferos. Paulo está dizendo assim, os nossos, os cristãos, têm que se destacar, têm que se distinguir, têm que ser conhecidos como aqueles que fazem boas obras e que socorrem os necessitados. Jesus disse também certa vez, em Lucas 10:2, lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que é que Jesus estava dizendo? Há uma grande necessidade. A seara, o campo, o mundo, é muito grande. Mas existem poucos trabalhadores. Orem para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Eu vou perguntar, será que Deus está encontrando em você uma resposta para essa oração? Deus está encontrando em você uma resposta para essa oração? Orem para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Será que você é um deles? Nós somos a resposta. Nós somos aqueles que recebemos a graça de Deus e porque recebemos podemos transmiti-la, podemos multiplicá-la. Então, em primeiro lugar, temos que servir a Deus porque há uma grande necessidade. Mas temos que servir também porque isso redunda em glória a Deus. Veja o que diz o texto de 2 Coríntios 4:15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Paulo diz assim, quando nós agimos com graça, isso resulta em ações de graças que são multiplicadas. Vamos pensar de maneira prática o que isso quer dizer? Quando você está com um problema e você está necessitado, normalmente como é que as pessoas ficam? Insatisfeitas, murmurando, sofrendo, não é assim? Aí chega alguém e é usado por Deus para suprir aquela necessidade. O que acontece? Glória a Deus, meu problema foi resolvido. Glória a Deus que alguém se importou. Glória a Deus que alguém foi usado para abençoar minha vida. Ou seja, quando nós servimos a alguém, é Deus quem é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando você serve a Deus, amém? Então, tudo que você fizer para o teu irmão, tudo que você fizer por alguém lá fora necessitado, vai produzir glória a Deus. Em vez de produzir murmuração, corações azedos, mágoas, ressentimentos, nós somos aqueles que podem produzir glórias a Deus. Produzir corações gratos, ações de graças que vão produzir glória a Deus.
Quero falar com você, terceiro ponto, sobre a bênção de servir. Falamos sobre servir como um mandamento, amém? É uma ordem de Jesus. Falamos do porquê servir, porque existem muitos necessitados. Mas eu quero falar para você mais uma coisa. Servir é uma bênção. Veja só como a graça de Deus é uma coisa totalmente fora do normal. A pessoa recebe uma palavra dessas, entende que servir é um mandamento, e aí você tem um coração desprendido, você se dedica ao outro, você diz assim, eu não preciso de nada, eu não quero saber das minhas necessidades, eu vou só servir, eu vou me sacrificar, eu vou me dedicar. E aí Deus fala assim, não, você não vai ficar assim. Eu vou dar para você muito mais do que você deu. E por mais que a gente tente ser tão abnegado, Deus vai lá e fala assim, então eu vou te abençoar mais ainda. Sabe o que isso significa? Pare de correr atrás da bênção. Deixa a bênção de Deus correr atrás de você. Sabe quando a bênção de Deus nos alcança? Quando nós servimos. Se nós estivermos no sistema errado, no pensamento errado, de querermos só receber, e não servirmos, nós vamos ter um poço sem fundo, sempre insatisfeitos. Correndo atrás da bênção e sem nunca alcançá-la. Agora, para aquele que abençoa, aquele que serve, eu vou lhe mostrar quantas promessas de Jesus, de que você vai ser o mais abençoado. No versículo 25, Jesus diz assim, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. E no 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você se desprendeu, você serviu, e aí, você ficou mais vazio? Ah, coitadinho de mim, eu só fico servindo e ninguém me... Não, quando você serve, quem é que vai te honrar? O Pai. E Ele sabe como fazer? E Ele tem poder para fazer? Ele faz direito? Então, confie na provisão de Deus. Quando você serve a Deus, Deus vai te honrar. Eu ouvi certa vez um empresário dizendo o seguinte, era um homem de negócios e evidentemente ele tinha muita ocupação com os seus negócios. Mas ele estava cada vez mais gastando tempo para servir a Deus e gastando menos tempo com os negócios dele. E ele disse assim, quanto mais eu cuido dos negócios de Deus, mais Deus cuida dos meus negócios. Ele falou assim, eu não sei o que tem, quanto menos tempo eu me dedico à minha empresa, mais ela prospera. Sabe por quê? Porque ele estava com o coração dedicado a Deus. E quanto mais ele servia a Deus, mais ele via Deus abençoando a sua vida. Ele fez um trato simples com Deus. Ele disse assim, Deus, eu vou cuidar dos teus negócios. O Senhor cuida dos meus? É uma boa troca ou não? Deus sabe como cuidar das nossas coisas? Foi isso que esse homem fez. E ele estava testemunhando ali. Marcos 10, 29 a 30 diz assim, promessa de Jesus. Escute, porque promessa de Jesus você pode confiar. Se eu te der algum conselho, ele pode ser bom, pode não ser. Mas promessa de Jesus você pode acreditar, amém? Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Jesus diz assim, não há ninguém, não escapa ninguém, não tem perigo de eu esquecer de nenhum. Se me servir, se servir aos irmãos, se abençoar alguém, se tiver que abrir mão de algo para me servir, vai receber já nessa vida, muito mais, 100 vezes mais, Jesus disse, e ainda vai receber na vida eterna. Você recebe nesse mundo e recebe na vida eterna. Recebe em bênçãos materiais, recebe em bênçãos espirituais. Amém? Então, servir a Deus é um bom negócio. Além de ser um mandamento, além de ser algo que vai suprir muitas necessidades, eu digo para você, quando você serve a Deus, você está fazendo um bom negócio. Porque Jesus prometeu que todo aquele que se dedica a Ele, que abre mão de algo para servir ao outro, nunca vai ficar sem receber de volta. Ainda que você diga assim, eu não estou fazendo mais do que obrigação, não é verdade? Quando eu sirvo a Deus, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Mas Deus disse assim, não, mas como eu sou gracioso, eu vou abençoar ainda muito mais.
Tem um outro texto que diz exatamente isso, que Deus não é injusto. Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. O pastor pode esquecer, pode não ver o trabalho que você fez. O líder do ministério onde você trabalha pode não notar o quanto você foi importante. A gente falha frequentemente nisso. É possível que todo mundo aqui tenha uma história para contar: eu fiz uma coisa, mas não fui honrado, ou a pessoa não notou o meu trabalho, não me agradeceu como deveria, alguém foi ingrato comigo. Todo mundo deve ter alguma história desse tipo. Mas a promessa aqui é que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quando você serve, você pode saber o seguinte: Deus não é injusto para se esquecer do que você está fazendo. E vai te abençoar, Ele prometeu. Outra coisa, outra bênção de servir a Deus, é que você está em boa companhia. Não estou falando de mim, nem de ninguém aqui não. Quando você serve a Deus, você está em boa companhia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o primeiro a servir foi Jesus. Quando você serve a Deus, você está em boa companhia. O texto diz o seguinte: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você vai estar agindo como Jesus. Sabe, tem aquela classe de pessoas que está lá embaixo, aquela multidão de gente egoísta, avarenta, que só pensa em si mesmo. E você está aqui numa outra classe, a classe de pessoas como Jesus, que serviu em primeiro lugar. Você está em boa companhia quando você serve. Servir tem outra vantagem, outra bênção, traz crescimento na sua fé. Alguém aqui já passou um momento em que você disse assim: eu preciso crescer na minha fé? Você já teve aquele sentimento claro assim de que, puxa, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso ser mais fervoroso, eu preciso crescer. Sabe quando você sente que você está incomodado e você quer crescer espiritualmente? Você vê alguém de fé e você fala: eu queria ter fé como essa pessoa. Já sentiu isso? Sabe como é que faz para crescer espiritualmente? Crescer na fé? Sirva. Sirva. Você não cresce na fé parado, sentado, assistindo o culto. Você não cresce dizendo assim: o culto aqui, eu vou no outro culto mais fervoroso. Você pode ir no culto mais fervoroso do mundo. Sentado assistindo um culto, você não cresce na sua fé. O que faz você crescer é você servir a Deus. Deixa eu ler para você o texto aqui. O texto fala especificamente do diaconato, mas vale para qualquer serviço. 1 Timóteo 3,13: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo assim: olha, aqueles que servem e servem bem, alcançam justa preeminência e intrepidez na sua fé. Sabe, você sentir que Deus usou a sua vida? Você deu uma palavra para alguém e aquela vida foi transformada? Você pregou o evangelho e a pessoa se converteu? Você deu uma palavra de esperança para alguém e a pessoa saiu de uma situação de desespero e começou a buscar Deus? Você trouxe alguém para vir ao culto e a pessoa está firme com Jesus, sendo transformada? Ou seja, você vê que a sua vida foi útil para Deus. O que isso faz? Intrepidez. Deus me usou, então significa que Deus vai me usar mais. Eu subi um degrau. Se eu subi um degrau, agora estou pronto para subir mais um. Isso faz com que a gente creia que nós não somos inúteis. Se você fica só sentado, o diabo fica jogando aquele tipo de pensamento: você não está preparado, você ainda não pode, você não vai ser uma bênção, e fica atrasando tudo na tua vida. Agora, quando você crê e você serve, você começa a ver a bênção de Deus na sua vida, a unção de Deus por meio da sua vida. Aí você diz: então eu vou servir mais ainda, porque quanto mais eu servir, mais eu vou receber, e quanto mais eu servir, mais eu vou receber. Amém? Isso faz de você uma pessoa intrépida. Outra bênção é que você sempre será um servo. Quantos acompanharam as mensagens do apóstolo Lamartine sobre as mansões celestiais? Que bênção, não é? Falou sobre novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Sabe o que diz lá no último capítulo de Apocalipse? Apocalipse 22:3. Nunca mais haverá qualquer maldição naquele lugar. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão.
você vai ser servo eternamente. O seu destino é ser servo de Deus. O seu chamado é ser servo de Deus. O seu propósito é ser servo de Deus. Aqui nessa vida, esse propósito se manifesta basicamente servindo aos outros, porque Deus não precisa de nada. Os homens estão muito necessitados aqui. Então, quando servimos a Deus, nós servimos a Deus fazendo o bem aos outros aqui. Mas você eternamente será um servo de Deus. E mesmo lá na glória, quando não haverá mais necessitado nenhum, você continuará sendo um servo de Deus. Amém? Por fim, eu quero concluir dizendo como servir. Se você já entendeu que servir é um mandamento, entendeu que é a vontade de Deus, entendeu que há uma grande necessidade e que por isso você precisa servir, se você já entendeu que servir é uma bênção e que por mais que você se dedique, se sacrifique, Deus sempre vai te retribuir muito mais, agora você precisa saber como servir. Eu quero dizer para você, em primeiro lugar, você serve aceitando o chamado para ser servo. Sabe o que isso quer dizer? Você serve onde você estiver. Tem 3 níveis em que a gente serve. A gente serve a Deus, a gente serve aos nossos irmãos na igreja, através dos ministérios, e a gente serve ao mundo lá fora. Significa que onde você estiver, você é um servo. Amém? Vamos tornar isso mais prático? Quantos homens tem aqui, casados? Sabe o que você é na sua família? Um servo. Não, pastor, mas a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, eu fico lá deitado no meu sofá, mando ela trazer uma cerveja, e quando tem problema, ela que vai para a igreja orar por mim. Vagabundo. Não é isso que a Bíblia diz, não. Quando a Bíblia fala sobre a autoridade do homem, é autoridade para abençoar, autoridade para servir, autoridade para se sacrificar, para ser o modelo. Não é para jogar toda a responsabilidade para o outro, para outra, para os filhos às vezes, e ficar lá tranquilo só esperando ser servido. Para as mulheres eu digo a mesma coisa. Qual é o seu papel no casamento? Serva. Ah, mas é difícil. É de serva. Ah, mas os filhos escapam, né? Não, os filhos não. Os filhos, como eles são mais novos, eles só têm benefícios e não têm obrigações. Filhos, vocês são servos. E por serem servos de Deus, vocês têm que servir a sua família, servir aos seus pais. Todos nós, onde estamos, somos servos. E na igreja? Ah, na igreja eu venho aqui para ser abençoado. Não, você vem aqui na igreja para servir. Eu acho tão estranho aquele tipo de pensamento que as pessoas têm e dizem assim, ah, eu não vou ver mais nessa igreja não, que aqui não tem amor. Seja você então a pessoa que ame, se tem tanta gente precisando de amor, então ame. Mas a pessoa vem com uma visão de que vai ser servida. Venha para servir, venha para abençoar, amém? Se você não está gostando da pregação do pastor aqui, ore por mim, em vez de me criticar. Viva para servir. Eu estou falando em tom de brincadeira, mas gente, é muito sério. Às vezes a gente senta na igreja com um coração crítico, amargurado, porque a gente está insatisfeito, a gente está correndo atrás da bênção, a bênção não vem, e a gente chega na igreja, muitas vezes ouve uma palavra que confronta a gente, sabe? Se você estiver servindo a Deus, vai estar tudo bem. Você vai estar feliz por causa da bênção de Deus na sua vida. E quando você vê um problema, em vez de você ficar chateado porque tem um problema, você vai ser a bênção que vai resolver aquele problema. Sabe, deixe de pensar que você não está preparado. O maior engano do diabo na vida das pessoas é fazer a gente pensar que a gente não está preparado. Muita gente não serve a Deus porque acha que não está preparado, acha que não chegou a hora. Tem gente aqui convertido há anos e que ainda nem decidiu batizar-se porque acha que precisa se preparar para se batizar. Vai se preparar até quando? Quando vai chegar o dia de você dizer estou preparado? Nunca chega esse dia. O que nos prepara é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus. Então, pare de atrasar a obra de Deus na sua vida. Tem gente que nunca está preparado para ser batizado, não posso.
Ajuda a gente no ministério aqui, não posso, não estou preparado. Irmão, você pode servir aqui? Não, não posso, não estou preparado. Eu quero ver quando Jesus voltar, você dizer assim, leva os outros que eu não estou preparado. Tudo bem? Ou é melhor a gente entender que nenhum de nós está pronto? Pronto, nenhum de nós está. Mas naquilo que eu já tenho, eu posso começar a servir a Deus agora. Amém? Eu me lembro, por exemplo, de quando Jesus curou um cego. E os fariseus começaram a interrogar o rapaz. Foi dizer assim, quem te curou? Ele falou, não sei, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. E por que ele fez isso? Eu não sei, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Mas não é lícito curar no sábado. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Isso aqui ninguém me tira. Então, o que eu quero dizer para você? Você se converteu ontem, você pode servir a Deus hoje. Porque você sabe de uma coisa, Jesus mudou a sua vida. No dia que você tem um encontro com Jesus, você já está pronto para começar a servir a Deus. Você pode não saber muita coisa, você não conhece a Bíblia. O pastor Martini, na semana que se converteu, ganhou os 5 amigos próximos dele. E os 5 se tornaram pastores. Ele não sabia nada de Bíblia, mas ele sabia dizer, eu era cego, agora eu vejo. Alguma coisa mudou na minha vida. E trouxe os amigos para Jesus. Então, que tipo de preparo a gente está esperando? É agora que Deus quer te usar. É hoje que você tem que servir a Deus. Sabe, eu falei sobre batismo. Você não foi batizado ainda? Por quê? Porque não está pronto? É o sangue de Jesus que te purifica e te torna pronto para ser batizado. É o primeiro passo. Se você retarda esse, você vai retardar todos os outros. Você vai usar depois o fato de não ser batizado como desculpa para não servir. E você já é batizado, mas está sentado só e não quer servir a Deus, não se integrou em nenhum ministério, porque acha que não está pronto, que não é bom o suficiente. Nenhum de nós é bom o suficiente. É a graça de Jesus que nos capacita. Na hora que você decide servir, você começa a ver Deus agir na sua vida. Quando alguém se levanta, aí Deus diz, opa, esse aqui agora precisa de suporte. Esse aqui precisa de retaguarda. Esse aqui topou servir, ele está todo arrebentado ainda, a vida dele ainda tem problema. Mas ele topou servir, ele vai precisar de ajuda. E aí Deus começa a tocar na vida da pessoa. Começa a derramar sobre ele a sua unção. E aí daqui a pouco ele não vai estar tão arrebentado assim, vai estar mais restaurado. Mas ainda dependente da graça de Jesus. E quanto mais você serve, mais Deus derrama. Quanto mais você faz, mais Deus derrama. Quanto mais você se gasta para Deus, mais Deus restaura e abençoa a sua vida. Então, eu quero dizer para você, tem muitas maneiras de nós servirmos. Nós servimos, quando estamos lá fora, estamos atentos. Olha, tem uma pessoa aqui que eu posso dar uma palavra para ela. Tem uma pessoa necessitada aqui do meu lado, angustiada. Eu vou dizer para ela que Jesus a ama. Puxa, é tão pouco. É o que eu sei fazer? Vou fazer. Muitas vezes, uma pequena palavra que você dá para alguém é o começo de uma mudança na vida delas. Um sorriso, um abraço pode ser o começo de uma mudança na vida delas. Pastor, mas isso são coisas tão pequenas. Jesus disse que se você der um copo de água a um profeta no caráter de profeta, você recebe galardão de profeta. Jesus não falou de grandes coisas, ele falou de um copo d'água. Então comece a servir do jeito que você pode. Comece a evangelizar, fale do amor de Jesus. Quantos podem abrir uma célula? Quantos podem abrir sua casa para ter uma célula? Quantos podem sair daqui hoje e se inscrever lá no Tô Dentro para participar de algum ministério na igreja, servir a Deus também na igreja? Quantas coisas, quantas necessidades existem e você pode ser a pessoa que vai suprir alguma delas? Sabe, Deus vai ver todo o trabalho que você fizer. E a Bíblia diz claramente que Ele não é injusto para esquecer. Os homens podem até não notar, mas Deus vai abençoar todo o serviço que você fizer. Você serve a Deus diretamente através do teu louvor, da tua adoração. Você serve aos irmãos na igreja através dos ministérios em que você se integra. E você serve ao mundo lá fora, quando você abre a tua boca para falar do amor de Jesus. Quando você abre a tua boca para falar do poder que há no sangue de Jesus. Amém? Então, há 1000 maneiras. Deus vai te mostrar como Ele quer usar você. Ele tem um plano pessoal, particular para cada um de nós. Cada um de nós tem um lugar no reino de Deus. Mas nós precisamos ser fervorosos em servir. Precisamos desejar servir. Eu quero ler o último texto para a gente concluir. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Colossenses 3, 23 a 24.
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Sirva a Deus de todo o coração. Sirva a Deus nos ministérios aqui na igreja, se integrando. Sirva a Deus abrindo a tua casa para fazer uma célula. Se você, mas pastor, não estou preparado, venha se preparar. Venha para as escolas, venha para a escola de líderes, para a escola de mestres, venha para o encontro, venha para os cursos do Ministério de Casais. Venha, mas se mexa, venha para a vigília orar. Se esquecer da Marlu. Se prepare, mas comece, não espere ficar pronto. Vai andando e trabalhando. Deus vai abençoar a sua vida, amém? Quero orar pela sua vida nesse momento. Vamos ficar em pé, eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Servo serve. Se o servo não serve, não serve. Promessas e mais promessas de Jesus, de que Ele vai abençoar, vai honrar, não vai se esquecer daquilo que você fizer. Você vai ficar fora disso? Você vai ficar numa vida de querer só buscar bênção e não se dedicar a servir a Deus? Sabe, o que eu estou te desafiando é muito mais do que simplesmente fazer isso ou aquilo. Eu quero que você entenda que o seu chamado, o propósito da sua vida é ser eternamente um servo de Deus. E você está nesse mundo aqui para servir a Deus. Eu acho estranho ver dentro da igreja pessoas que não se encontraram e que estão tentando descobrir o propósito da sua vida. O seu propósito é servir a Deus, simplesmente isso. Deus vai mostrar de que maneiras, mas você tem que entender que você está nesse mundo para servir a Deus. Não são conquistas materiais que vão satisfazer o seu coração, não são os seus projetos de crescimento profissional, educacional, coisas que você vai ter, viagens que você vai fazer. Não é isso que vai preencher a tua vida. O que tem que ser o fundamento de toda a nossa vida é que onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu estou ali para servir a Deus. Levante suas mãos a Deus agora. Levantar as mãos é um sinal de rendição. É um sinal de dizer assim: Senhor, eu digo sim. O Senhor está estendendo as mãos para mim, eu estou estendendo as mãos para Ti, ó Deus. Eu estou aceitando o Teu chamado. Eu estou dizendo sim para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, levanta com autoridade, com ousadia, com unção, ó Deus, cada um dos Teus servos nessa noite aqui. Aqueles que se sentem pequenos, que se sentem incapazes, que muitas vezes acharam que apenas iriam receber a graça, a salvação de Deus, mas nunca puderam se sentir úteis no Teu reino. Eu quero declarar sobre essas vidas hoje: são servos do Senhor, são úteis sim, porque a Tua unção os capacita, o Teu poder os capacita, Senhor. Pai, derrama a Tua unção sobre as nossas vidas. É do Senhor que vem o poder para que nós possamos fazer a Tua obra, mas de nós tem que vir um coração que diga sim, um coração que diga: eu quero, a minha vida está pronta, está aberta para o Senhor. Eu quero ser usado lá fora, eu quero abençoar as vidas, eu quero falar da Tua palavra, Senhor, eu quero abençoar as pessoas aqui na igreja, eu quero abençoar, Deus, no ministério que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero Te servir naquilo que o Senhor tiver para a minha vida. Abra o seu coração, diga sim para o Senhor agora, se coloque como servo. Assuma o compromisso de ser um servo onde você estiver, o lugar onde você trabalha, a empresa que você tem, ou onde você é um funcionário. Você está ali para servir e abençoar vidas, para ser um servo de Deus. Na sua família, seja um servo de Deus. Pai, que o nosso coração seja esse, ó Deus, de em tudo saber que servindo assim, estamos servindo ao Senhor e honrando e glorificando o Teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Pode ficar em pé mesmo, nós já vamos terminar o culto orando, mas eu queria fazer mais esse desafio então para você. Quando você sair, nos dois lados nós vamos estar distribuindo os panfletinhos do Tô Dentro e fazendo a inscrição também. Preencha a sua ficha para que a gente entre em contato com você. Você vai ter um líder que vai
investir na sua vida, você vai ser orientado sobre como servir a Deus, você vai desenvolver o teu ministério na igreja. Mas não se limite a isso. Deus quer usar a sua vida em todos os lugares. Amém? Se você sente que precisa de preparo, venha se preparar. Não fez o encontro? Faça, em outubro. Não fez a escola de líderes? Faça, a partir do domingo que vem, ou da segunda. Fez a de líderes, não fez a de mestres? Dê o próximo passo, venha fazer a escola de mestres. Em cada ministério você vai ser preparado, vai ser ungido, vai ser treinado. Está precisando orar mais? Venha nas vigílias. Mas busque a Deus. Aceite o desafio de ser um servo de Deus. Que esse ano seja um ano de transformação na tua vida. Amém? Eu creio que Deus colocou no coração dos nossos apóstolos esse projeto do Tô Dentro, porque é para realmente mover o coração da igreja, para que ninguém esteja parado mais, ninguém esteja inerte. E quando uma igreja se move, Deus pode realmente fazer grandes coisas. E eu creio que Deus tem preparado grandes coisas para essa igreja, amém? Grandes já tem feito, maiores ainda, no nome de Jesus. Pai, abençoa nossas vidas ao sairmos daqui, leva-nos debaixo da Tua unção, da Tua proteção, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas, Pai, e que onde quer que estejamos, sejamos usados, canais da Tua bênção, para abençoar a milhares, a milhões, ó Deus, que a Tua unção seja sobre as nossas vidas, leva-nos debaixo da Tua bênção e proteção para as nossas casas, no nome de Jesus Cristo, amém.